Entrevista. Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal da Band o ex-prefeito, ex-deputado federal Antônio Carlos Pannunzio, no momento efervescente do PSDB. Vamos falar de tudo isso, PSDB local, PSDB estadual, PSDB nacional, até porque esse cenário local, esse cenário nacional passou por Sorocaba no fim de semana, passou por Sorocaba na noite de ontem. Mas antes de qualquer questionamento, deputado, obrigado pela presença, pela primeira vez nesse novo espaço, nesse novo estúdio, na nova Band FM de Sorocaba. Obrigado. Muito obrigado a vocês, Lucas. Eu fico muito agradecido pelo fato de vocês me abrirem essa oportunidade de ir aqui conversarmos e falar a toda a nossa gente. E quero cumprimentá-los. Olha, está deslumbrante, tanto do ponto de vista arquitetônico, com o conforto, com o modernismo que tem, mas sobretudo do ponto de vista funcional, para vocês trabalharem e prestarem com muita comodidade esse serviço essencial que vocês prestam à nossa gente. Obrigado pelas palavras, falo esse obrigado em nome da direção da Band FM Sorocaba. Deputado Pannunzio, ex-prefeito Pannunzio, claro, tem vários assuntos aqui para abordar, mas eu gostaria que inicialmente o senhor falasse do dia a dia, da rotina. O senhor está afastado da política, não está? O senhor está trabalhando nos bastidores aqui do PSDB. Nós tivemos a presença no final de semana de um dos candidatos do PSDB, a possível presidência da República no ano que vem, que é o governador do Rio Grande do Sul, que esteve em Sorocaba, o senhor esteve acompanhando. Enfim, como que está a rotina de Antônio Carlos Pannunzio? Paulo Roberto, a rotina foi alterada sensivelmente nos últimos tempos. Veja que com a pandemia, todos nós, particularmente quem não tinha uma função específica, que é o meu caso, eu não tenho nenhum mandato, não disputei nenhuma eleição nesses últimos tempos. A minha última eleição que eu disputei, e graças a Deus vencemos, foi em 2012. Né? Em 2017 entregamos a prefeitura ao sucessor e de lá para cá temos ficado mais como observador. A política a gente não deixa. A política está no sangue, está no pensamento, acompanhando e ficando preocupado. Vou falar um pouco mais agora do cenário nacional. Esse Brasil que nós estamos vivenciando, o Brasil dos uns contra os outros, do ódio na política, esse Brasil não entusiasma. E mais ainda, ficou muito claro que também não deu certo essa história de substituir um partido que estava no poder por um outro candidato cuja plataforma era, no fundo, de ser contra aquele partido que ocupou o poder por um bom tempo. Simplesmente um contra o outro, e quem é que efetivamente estava a favor do Brasil? A gente não vê. Então, essa angústia que permeia todos nós, no sentido de que vamos chegar daqui a pouco num período eleitoral novamente. Afinal das contas, 2022 está aí. Em outubro do ano que vem estaremos votando. E de repente vamos ficar naquela circunstância, naquela situação de escolhemos entre o mais ruim ou, perdoe meu português, o mais pior. Não dá. Não dá para votar por exclusão. Não dá para votar por rejeição. A gente tem que votar por entusiasmo a alguém. E, de repente, dentro do PSDB, em função dessas prévias, nós temos 3 candidaturas. Todas as 3 têm legitimidade para se apresentar aos filiados do PSDB, propondo a possibilidade de virem concorrer pelo partido nas eleições de 2022. Dos três candidatos que nós temos hoje, eu diria que o Arthur Vigílio, que aliás foi meu colega na Câmara Federal, o último cargo que ocupou foi de prefeito de Manaus, foi um bom parlamentar, é um prefeito também respeitado na sua cidade, no seu estado, mas efetivamente o Arthur está, como já fez em outros momentos de prévia no PSDB, não prévia ampla como essa é a primeira, aquelas prévias localizadas, né? O Arthur, efetivamente, eu entendo que de repente pode até vir abrir mão da sua candidatura e apoiar um dos outros contendores. Agora, sobram 2 candidaturas. Eu não vou fazer crítica pessoal a quem quer que seja, mas o governador Dória ficou aprovado até pela própria rejeição da qual ele é vítima, que ele apresenta aqui em São Paulo e certamente no resto do Brasil, não é um candidato para unir. Não é, ele pode estar bem posicionado no contexto de PSDB, mas dificilmente vai aglutinar
demais partidos e, sobretudo, vai ter uma mensagem à população despertando novamente essa questão da esperança. Aí sobra o Eduardo Leite, que é realmente um jovem político. Eu fico impressionado de ver 36 anos de idade e, ao mesmo tempo, ex-vereador, presidente da Câmara, prefeito em Porto Alegre, em Pelotas, saiu muito bem avaliado na sua prefeitura, não quis saber da reeleição, um instrumento que ele se proclama claramente contra. Agora, governador do Rio Grande do Sul, nestes 3 anos, fez um trabalho fantástico, despertou o Rio Grande do Sul daquele marasmo também de política de ódio de uns contra os outros e reergueu o Estado. E se apresenta com todas as credenciais para o PSDB nesse momento, e eu tenho certeza, num futuro próximo, para toda a sociedade brasileira. Agora, só mais um detalhe, Lucas, só para pegar o gancho da resposta do Panunzio, quando o senhor fala que o governador de São Paulo, João Dória, não vai aglutinar, não é um cara de unir e tal, o senhor levaria, por exemplo, por outro lado, ou seja, a entrada de João Dória ao PSDB deu uma rachada no partido, porque a gente está observando isso em nível nacional. Aqui em Sorocaba a gente observou. E também em nível nacional, ou seja, muitos não queriam o João Dória no partido. A questão não era ter o João Dória no partido, não. Aliás, vamos lembrar que o João Dória teve essa ascensão porque teve o apoio do ex-governador Geraldo Alckmin. Ele traiu o Geraldo Alckmin? Aí chegou nesse momento da eleição presidencial, todos nós aqui fomos testemunhas, e não adianta dizer que isso só foi no segundo turno, foi no primeiro turno. Ele percebendo que havia um favoritismo muito grande para o Bolsonaro, ele colou, né? Lançou o famoso Bolsodória. Isso foi uma traição brutal em cima de Geraldo Alckmin e do próprio PSDB. E acabou ele, por conta dessa carona com o Bolsonaro, conseguindo se eleger governador de São Paulo, e está aí. Não vou entrar em críticas à gestão dele, mas a atuação política dele é muito ruim. Fazer um questionamento para o senhor. Estive na Cúria domingo, onde estava ali Eduardo Leite, e trouxe até informação aqui ontem, que nós tivemos ontem um encontro aqui também com o vice-governador. Nesse encontro ontem, Maria Lúcia, Flávio Amari, Vitor Lippe, prefeitos da região, do partido do senhor, do PSDB. E tivemos no domingo grande nome expoente, o senhor estava ali presente. Citei aqui que a ex-vice-prefeita Edith lá estava, Zé Hilton estava lá também, o vereador João Donizete, líder do prefeito, também estava, um grupo do Panunzio, e todos sabem isso, o grupo do Panunzio em Sorocaba. Sim. Não ouvi do senhor, quero ouvir agora, vou perguntar. Conversando com pessoas lá, dizia assim: como vocês encaram esse racha do PSDB? Um grupo vai se reunir na segunda, um grupo está se reunindo no domingo. Alguns disseram, não, isso não é racha, isso é democracia na sua essência. Para o senhor é democracia na essência ou é racha do PSDB? Não, veja, democracia na essência seria se os mandatários e o diretório do PSDB local, particularmente seu presidente, comparecessem para receber um militante do PSDB, por sinal o governador. Isso ouvi muita gente dizendo, importante. Mesmo quem é contra devia estar aqui hoje. Deviam comparecer para receber, cumprimentar e só, não era para apoiar, mas nenhum foi. Então, caracteriza realmente um racha. Lamentavelmente, nós temos que dizer isso, mas é um racha. E isso para a política, estamos falando nacional, vamos voltar nisso, estadual. Para o local, projetando, o prefeito Rodrigo Manga está no seu 10º mês do seu primeiro ano. Mas sabemos que uma eleição, a próxima municipal, vai se fazer na véspera. Já se começou antes dessa. Como consertar isso? Passado. Escolha-se Eduardo Leite, escolha-se João Dória, independente se vai ser um candidato do próprio partido ou vai se unir à chamada terceira via. Esquece qual vai ser o resultado das prévias do PSDB. Como então consertar esse PSDB local? Veja, o PSDB ele passou já por alguns problemas bastante graves. Vamos lembrar que na minha sucessão, em 2016, nós tivemos um candidato que era o João Leandro, que foi secretário de governo, e aliás foi homenageado ontem com o título de cidadão sorocabano. Uma homenagem muito bonita que fizeram a ele. Mas tivemos um desempenho, chegamos em 3º lugar, não foi um desempenho brilhante, mas foi um desempenho que as circunstâncias permitiam para um candidato novo aqui em Sorocaba, não conhecido pela uma história de bastidores, mas não uma história de concorrer, coisa e tal. Mas se apresentasse, teve um resultado de 40 e poucos mil votos. Foi esse o resultado.
permitiu a ele o terceiro lugar. 4 anos depois da complicada ascensão do Crespo, do José Antônio Crespo, à prefeitura e todo o drama que se desenrolou em torno disso, o PSDB se apresenta novamente na eleição do ano passado. E fica na mesma posição, terceiro lugar. Não, quarto. Quarto lugar. É verdade. O quarto lugar, o número de votos foi basicamente o mesmo, ou seja, mostrou que o PSDB, que costumeiramente vencia as eleições majoritárias e elegia uma grande bancada de vereadores, o PSDB conseguiu fazer 2 vereadores, um dos quais veio para o partido bem recentemente. Na verdade, vamos dizer assim, chamados dos históricos, só o João Donizete. Faltou alguma coisa para o PSDB, certo? Faltou muita coisa. Faltou apoio, faltou voto, tá certo? E a gente espera que essa situação possa ser revertida a partir do instante em que, nas prévias, agora tem que voltar ao assunto das prévias, se cristalize que, de repente, há uma liderança que pode galvanizar o partido, que é do caso do Eduardo Leite, de repente a gente pode ter uma situação diferenciada. Vamos torcer para que... E se no caso não for Eduardo Leite, for João Dória, essa parte apoia Eduardo Leite, está disposta a trabalhar pelo partido? Aquela velha questão da política, ser um soldado do PSDB? Veja, não, a questão é a seguinte, de certa forma, todos nós que estamos hoje com o Eduardo Leite, nós estamos com o Geraldo Alckmin. Então, o que vai acontecer no partido vai depender muito também do rumo que vai tomar o Geraldo Alckmin. Ele deve sair do partido. Estamos caminhando para Geraldo Alckmin deixar o partido, então teríamos uma... entre aspas, debandada. Com todo respeito, a palavra, uma debandada. O esforço nosso é para que não haja essa debandada. O esforço nosso é para que, de repente, nessas prévias, se viabilizando uma postura diferente, com uma candidatura nova, que une as pessoas e não afasta, não separa, tá certo? Não rejeita o passado que nós tivemos, passado brilhante, que envolveu aí de Montoro, Mário Covas, o Zé Serra e o próprio Geraldo. Tá certo? Não dá para querer apagar isso. Esse foi um ponto alto do PSDB. E se houver isso tudo, eu acredito que ainda haja uma possibilidade de aglutinarmos forças novamente em cima do PSDB. Vamos numa terceira possibilidade. Não, terceira não, uma segunda nesse mesmo caso. Em Eduardo Leite sendo escolhido, isso muda alguma coisa nas intenções de Alckmin sair? Um exemplo, escolhe Eduardo Leite e Alckmin deixa o partido. A debandada acontece do mesmo jeito ou não? Porque ela tem um fato novo que é a escolha de Eduardo Leite. Veja o seguinte, da forma como foram estruturadas essas prévias, lembrando que a prévia não é só para presidente da República, é também para governador de estado, da forma como foram estruturadas, ficaria impossível, se o Geraldo Alckmin continuasse no partido, que ele se consagrasse vencedor. Eu posso dar números aqui para vocês. Toda a bancada estadual, toda, sem nenhuma exceção, hoje está afinada com o governador Dória. Da bancada federal, são 7 deputados federais aqui para o São Paulo, do PSDB, só tem um, o Eduardo Cury de São José dos Campos, que já manifestou o seu apoio ao Eduardo Leite. Então, numa perspectiva montada nesse plano, certamente com a militância ainda não habituada com essa questão das prévias por internet, que todo mundo vota e que tem que ter inscrição, que tem que ser feita antes, tem alguns cuidados. O risco, se o Geraldo ficasse, seria de simplesmente legitimar as prévias, mas não teria chance. Então o Geraldo teve que mostrar claramente que ele não ia legitimar isso, mas iria encontrar uma forma de participar do processo concorrendo ao governo do Estado. Agora, se com a prévia nós tivermos aí o Eduardo Leite, eu acredito que se... Até porque o vice-governador veio para o partido para ser ele o candidato e ficou muito claro isso. Exatamente. Acredito que o Geraldo possa, eventualmente, rever essa posição de mudar de partido. Acredito. Não quero dizer que isso vai acontecer, mas há uma possibilidade que a gente está ansiando por ela. Agora, qual que é a data dessas prévias? A data das prévias é 21 de novembro. 21 de novembro? 21. Só que as inscrições que começaram em 14 de outubro, elas terminam em 14 de novembro. Então, todos os filiados que queiram manifestar a sua opinião devem se inscrever até 14 de novembro.
Em 21 nós vamos ter a prévia. Senhor, Então, em 21 já teremos, então, o candidato definido do PSDB. Nós teremos definido aquele que vai ser o candidato, porque depois tem que ter, o ano que vem, dentro dos prazos baixados pelo TSE, nós vamos ter que ter as convenções para homologar as candidaturas. Mas certamente vai definir um nome que vai concorrer pelo PSDB. O senhor que tem esses números sempre muito bem estabelecido, em Sorocaba, aqueles aptos a votarem pelo PSDB já tem esse ibope interno, estou usando o nome, emprestando o nome ibope, esse ibope interno do que deve dar a prévia em Sorocaba? Veja, nós estamos fazendo um esforço no sentido de, à medida do possível, eu tenho me manifestado perante os vários órgãos do PSDB, o diretório local, inclusive, o secretariado de mulheres, o grupo PSDB Jovem, o outro também é PSDB Valores. Eu tenho manifestado todos com desejo de poder falar. Não é no sentido de vai lá simplesmente porque eu defendo uma posição que todo mundo vem. Não. Eu quero simplesmente poder dizer alguma coisa, manifestar quais as expectativas nós temos e quais as chances de vencer uma eleição geral com o presidente da República se nós tivermos uma candidatura que seria em torno do Eduardo Leite. Mas, até agora, não me deram nenhuma oportunidade de com a história do senhor dentro do PSDB local, as portas são fechadas. Veja, até 2017, para ser preciso, janeiro de 2017, quando eu deixei a prefeitura, eu tinha maioria no PSDB. E quem era o presidente do PSDB era o João Leandro, que foi o nosso candidato a prefeito. Secretário de governo do senhor. Secretário de governo e tudo mais. Bom, a partir do instante em que eu deixei o mandato, e aí houve aquela confusão na Câmara com vereadores querendo participar do governo do Crespo, que foi o grande adversário nosso, tá certo? O grande não vou dizer porque pode enaltecer, mas foi o mais agressivo adversário nosso. E à época o Martinez participou, efetivamente, né? O Anselmo Neto também. O Anselmo Neto chegou a ser secretário. Foi. Isso aí me deixou assim impressionado. Quer dizer, em 15 dias depois de deixar o governo, a gente não tinha mais nada, não tinha força dentro do partido para o pessoal entender que nós perdemos o governo numa eleição, então nós éramos oposição. Não, o pessoal queria continuar governo. Isso foi um racha, efetivamente. Mas eu entendo que essas coisas podem ser sanadas, até porque quem não fecha os olhos à realidade aprende com as experiências. Agora, Panunzio, como é que está a sua relação partidária, vamos assim dizer, com o deputado Vitor Lippe? A minha relação pessoal, eu não confundo. Eu tenho respeito pelo Vitor, o cumprimento quando vejo. Quando ele fez um pronunciamento, só um minutinho que eu... Tocou o celular do ex-prefeito deputado Panunzio. Já está tocando o telefone, olha lá. Eu cumprimentei quando ele fez um pronunciamento, um dia desses aí, um mês atrás, ou 2 meses, não sei, na Câmara Federal. Eu cumprimentei porque achei um pronunciamento adequado, mas não é mais do que isso, tá certo? Mesma coisa com a deputada Maria Lúcia. Aliás, moramos no mesmo condomínio, né? Eu tenho uma relação pessoal com elas, respeitosa e tudo mais, ela tem também comigo, mas aparentemente esse grupo de deputados e mais o diretório municipal se entenderam autossuficientes e simplesmente excluíram o Panunzio e seus amigos mais diretos, seus companheiros mais diretos dessa... Para usar uma linguagem mais popular aqui, Panunzio, você foi colocado de escanteio? Exatamente é isso, perfeitamente. Se ajusta bem. Não estamos o Faustão que tinha isso, né? Essa questão está agora um momento para falar dessa sua vida, não é isso, mas perguntar, nisso aí, deixar de escanteio. Então existe uma mágoa com isso por parte do senhor? O senhor disse que sabe separar o lado pessoal, até por toda a história, a trajetória do senhor como deputado, com o prefeito. Mas a questão é muito mais do que só partidária, né? A questão é muito mais do que só partidária. Fica uma mágoa com o partido nesse momento? Ou com pessoas? Veja, na verdade, nós começamos nossas diferenças com a ascensão do Dória, lá em São Paulo, quando ele começou a retalhar as lideranças antigas do PSDB. Vocês devem estar lembrados, o Alberto Goldman, que foi meu companheiro na Câmara, vice-governador do Estado. O Alberto reagiu e eu reagi junto, fomos os dois que reagimos àquela circunstância. E aí começou um certo atrito também com o PSDB estadual. E a partir daí, com raras exceções,
nós fomos deixados em escanteio. Me lembro ainda do Dória, logo após vencer as eleições, recomendar que as lideranças antigas, e citou nominalmente, Fernando Henrique, Geraldo Alckmin, já estavam na idade de pôr pijama e cuidar dos netos. Ele falou isso. Ele segregou, então, também essas lideranças anteriores. E o PSDB acabou se rachando com isso. E o Fernando Henrique? Fernando Henrique se posicionou já a favor de Eduardo Leite, né? Não, oficialmente não. Não se posicionou, ele recebeu muito bem o Eduardo, teve encontro com ele, mas ele já havia se posicionado anteriormente, num primeiro momento. Eu até acho que foi um deslize, um momento infeliz. Ele já avançou para um segundo turno, dizendo que poderia apoiar o Lula, o candidato Lula, quando o partido certamente iria apresentar, ainda não tinha apresentado os seus pré-candidatos. E depois, num segundo momento, ele também deu um apoio nessa prévia ao governador Dória. Eu entendo que são manifestações, ele não gosta de entrar em conflito com ninguém e, pressionado pelas circunstâncias, ele faz essas manifestações. Eu tenho certeza que, na hora H, e vencendo essas prévias, nós vamos ter, sim, Fernando Henrique apoiando, dentro das circunstâncias que hoje permitem um apoio mais direto. As prévias nível nacional, só para a gente tentar ter uma ideia aqui, quantas pessoas são habilitadas a votar pelo PSDB nessas prévias? Veja, eu não posso dizer quantas pessoas. O número maior de filiados do PSDB é no estado de São Paulo. O estado de São Paulo sozinho tem mais filiados que o resto do Brasil. Agora, o peso dos filiados é de 25% do total dos votos. Tem uma ponderação. Então você tem que ter o peso de quem? Dos mandatários, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais e assim por diante. Aí o cenário para o Eduardo Leite está muito favorável, mas muito. Nós temos hoje, com exceção de 4 estados que se manifestaram já favorável, não quer dizer fechar a questão, ao governador Dória, que foi o caso do Tocantins, do Acre, do Rio Grande do Norte, se não me falha a memória, e de São Paulo, que evidentemente, com todo o esforço que nós estamos fazendo, certamente ele tende a ter mais votos do que o Eduardo Leite aqui. Mas no restante, os demais estados, os diretórios já manifestaram o apoio à candidatura do Eduardo Leite. Então esse cenário é muito positivo, mas nós queremos trazer também, até para dar legitimidade para essas prévias, nós queremos trazer o voto do militante. É isso que mostra que o partido é democrático. Não é um partido só de cúpula, não. Não pode ser. E se foi assim no passado, foi um erro também. É preciso que o partido valorize a sua militância, valorize a sociedade, a opinião da sociedade brasileira. E isso vem através da militância. 18h36, estouramos todos os tempos. Nessa menos de meia hora final, ainda temos que tratar de Sorocaba, de Votorantim, de política nacional, de economia e de esportes. Por minha conta e risco, vou fazer mais um questionamento, senhor, e vamos voltar a conversar, voltar a fazer o convite para o senhor estar aqui para falarmos de outros assuntos envolvendo a política nacional e local. Mas a local, eu pergunto, o senhor como ex-prefeito, com tantas passagens pela Prefeitura de Sorocaba, como tem visto esse início de governo do prefeito Rodrigo Manga? Ora, eu posso dizer o seguinte, o prefeito Manga, ele, vamos dizer, até surpreendeu quem não conhecia direito pela agilidade, pela rapidez com que ele vem atuando na prefeitura. É ainda cedo para a gente dizer se vai chegar a bom termo, mas até agora eu vou dizer que eu não tenho nenhuma crítica a fazer e até elogios a algumas ações dele que possibilitaram Sorocaba voltar um pouco à normalidade política que tinha perdido nesses 4 anos da gestão do Crespo, depois secundado, e infelizmente por ela não pôde fazer nada mais do que já estava destruído politicamente a administração pela Jaqueline, né? Ex-deputado, ex-prefeito Antônio Carlos Panunzio, obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui no Jornal da Band. Outros convites serão feitos para falarmos de política de uma forma geral. Olha, eu fico muito grato a vocês e já fico ansiosamente esperando essas novas oportunidades. Isto é muito gratificante para quem, como eu, tem a vida pública e as questões políticas como, vamos dizer assim, o motivo principal da gente agir e atuar a favor do Brasil, de Sorocaba e de São Paulo.